a sua Bíblia em Isaías capítulo 43. Isaías 43. Aleluia. E nós queremos nessa noite falar sobre aprenda a suportar a pressão. Aprenda a suportar a pressão. Pai, nós te louvamos, Senhor, por poder estar na tua casa nessa noite, nesse dia do Senhor, nesse dia que nós separamos para estar na tua presença. Nós queremos agora, Pai, orar para que o teu Santo Espírito possa ministrar o nosso coração, Senhor. Nós oramos como tua palavra nos diz, Pai, que possamos levar agora cativos à cruz de Cristo todo pensamento, toda mentalidade, toda ideia, tudo aquilo que é contrário à tua palavra, Senhor. Nós levamos presos agora, levamos cativos à cruz de Cristo. Que o Senhor possa quebrar cada uma das barreiras e romper com cada um dos véus da nossa mentalidade, do nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor possa gerar em nós uma mente de Cristo, uma mente de governo, para que possamos entender o teu Evangelho, para que possamos romper com a mentalidade religiosa, Senhor, e compreender o que o teu Evangelho, o que a tua palavra deseja nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Isaías 43, verso 2. Nós vamos falar hoje sobre aprenda a suportar a pressão. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Então nós queremos mergulhar hoje nesse tema. E nós pretendemos entender que o que determina onde nós vamos chegar em Deus, até onde nós vamos em Deus, não é o tamanho do propósito. Não é o tamanho do propósito. O propósito de Deus pode ser imenso. O propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, pode ser tremendo, pode ser grande, pode ser imenso, mas é o quanto nós vamos suportar neste processo para chegar ao propósito. Se nós vamos suportar a pressão, se nós vamos suportar o tratamento de Deus, se nós vamos suportar o que Deus precisa fazer em nossa vida para que possamos viver o propósito. Nós sabemos que muitas vezes Deus nos mostra o propósito, Ele nos mostra o propósito, e Ele imediatamente começa a nos preparar para viver o propósito. Um exemplo muito claro na palavra de Deus, no Antigo Testamento, é a vida de José. O José, ele tinha muitos sonhos grandiosos, sonhos de autoridade, sonhos de posição. Ele sonhava que governava, e os sonhos de José mostravam que até os seus pais se inclinavam em reverência para ele. Então era algo completamente fora de propósito para aquele tempo, um pai fazer reverência para um filho. E o pai dizia: você está muito louco então. Então ele tinha sonhos, ele enxergou o propósito, Deus mostrou para ele o propósito. Mas tão logo Deus mostrou o propósito para ele, ainda jovem,
ainda saindo da adolescência, Deus começou então agora a preparar José para a posição final, para ele poder viver o propósito. Nós sabemos que muitas vezes Deus mostra o propósito para alguém, Deus mostra o seu propósito para alguém, mas muitos não suportam o processo, não suportam a pressão do processo e, portanto, nunca vivem o propósito. Não conseguem viver o propósito. Hoje eu vi uma entrevista com o astronauta o Pontes, que eu não lembro o primeiro nome dele agora, e ele contava a sua história, e eu fiquei muito impressionado quando ele contava a sua história. E ele dizia, ainda jovem, o seu pai um servente, a sua mãe uma escriturária, sem poderes aquisitivos, e ele sonhava em ser um piloto, em pilotar aviões. E ele falava isso para os amigos, e as pessoas diziam para ele: isso é coisa de rico, você não pode, você nunca vai alcançar isso porque você é pobre. Então ele foi trabalhar numa oficina, e ele não tinha dinheiro, a família não tinha dinheiro para que ele pudesse pagar os cursos para poder fazer o concurso. Ele começou a se preparar para fazer um concurso para aeronáutica. Então, cada vez que ele tinha um tempo sobrando, ele levava para o serviço os seus livros e ele estudava nos intervalos. E aí, de repente, um colega perguntou: mas o que você faz? Que livros são esses? O que é isso que você está estudando? E ele disse assim: eu estou estudando porque eu quero ser piloto. Eu vou ser piloto, eu vou pilotar aviões. E eles disseram a mesma coisa: você nunca vai ser piloto, isso é coisa para rico. Você é pobre, você não vai passar. E ele então chegou em casa muito triste. E a mãe perguntou para ele: por quê? O que houve? Ele disse: não, mãe, não houve nada. E então a mãe deu uma prensa nele e insistiu. E ele disse: não, é que me disseram lá no serviço hoje, os meus colegas me disseram que eu nunca vou ser piloto, que eu nunca vou conseguir chegar até lá. E ela disse para ele: olha só, o que os outros pensam não importa, o que os outros dizem não importa. Importa é que se você se preparar, se você estudar, se você se dedicar, você pode ser o que quiser. Não importa o que os outros falam. E ele então prestou concurso e ele tirou o 2º lugar no Brasil e ingressou para a aeronáutica. E lá ele fez todo o treinamento. E ele foi se tornando piloto de provas. E ele foi fazer provas de aviões nos Estados Unidos, na Rússia, em vários países do mundo. Então ele se preparou para se tornar um astronauta. E ele dizia: mas é difícil, porque ele entrava lá no site da NASA e via as propostas para contratar astronautas. Ele tinha um currículo que dava para chegar lá, mas no final a exigência tinha que ser americano. Então ele entrava lá e via, E um dia alguém chamou ele e disse: o fulano, eu vi agora no site da NASA e o Brasil vai entrar aí num programa, não sei o quê, e eu acho que você pode entrar. Ele foi lá, se inscreveu, conseguiu entrar. Fez todo o treinamento para ser astronauta. E aí, durante esse treinamento, houve problemas com algumas aeronaves. Ele, de repente, por 2 anos mais ou menos, não houve nenhum voo. E ele sempre se preparando. Agora ele já era mais do que um piloto. Então, quando alguém chama ele e diz: fulano, você vai voar, no ano que vem agora, no próximo você vai voar. Ele disse: eu vou voar sim. Então comece a se preparar. Mas como que eu vou voar sim? Não tem nenhuma nave pronta. Não, você vai voar com os russos. Com os russos, muito bem, eu tenho 1 ano e meio para me preparar. Não, você tem 5 meses para se preparar. Você vai ter que aprender os manuais em russo. Você vai tem 3 meses para aprender a falar russo, a ler em russo e se expressar em russo. Você está disposto? Não estou. Foi lá, conseguiu passar. E as pessoas diziam: não, você não vai conseguir. Então, quando chegou um dia antes da viagem, eles chamam e dizem para ele: você tem meia hora para se despedir da família, porque você pode decolar, explodir e morrer. Então ele veio, chamou a família, e ele se despediu da família.
E ele ficou pensando: o que eu vou dizer para os meus filhos? O que eu vou dizer para minha mulher? O filho fazendo um tratamento de câncer. O que eu vou dizer para eles? Então ele se despede da família. No dia seguinte ele está lá chegando na órbita, e ele tira a luva, e a luva fica lá flutuando no ar, e ele olha para fora, enxerga a terra, e as pessoas perguntavam: o que foi que você lembrou? O que você viu? Qual foi o primeiro pensamento que você teve? Ele disse: eu me lembrei das palavras da minha mãe, que se eu me preparasse, se eu estudasse, se eu enfrentasse, eu poderia fazer qualquer coisa na vida. Então nós temos alguém que suportou a pressão, entendeu o propósito, viveu o propósito e suportou a pressão para chegar ao propósito. Mas nós também sabemos que muitas pessoas não suportam o propósito. Muitas pessoas não suportam a pressão do propósito, o processo que Deus coloca na vida dela. Então elas desistem antes. Então as pessoas dizem: eu quero fazer tal coisa, mas durante o processo, para chegar aonde elas querem, elas desistem antes. Elas não suportam a dificuldade, elas não suportam o treinamento, elas não suportam a preparação, eles não suportam viver aquilo que faz parte do propósito. Porque o propósito de José era de sentar no trono. Mas Deus não podia colocar um menino adolescente com 17 anos a se sentar no trono do Egito. Ele precisaria amadurecer, ele precisaria passar por algumas coisas na vida para poder se sentar no trono do Egito, para poder salvar a família, para poder salvar toda uma nação através do seu propósito. Então, veja bem, Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Então a palavra de Deus, ela não está dizendo se você passar. Se você passar pelas águas, se você passar pelos rios, se você passar pelo fogo, ela está dizendo: você vai passar. Diga para o irmão: você vai passar. A questão é quando isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde você vai passar pelas águas. Mais cedo ou mais tarde você vai passar pelo fogo. Mais cedo ou mais tarde os rios submergirão sobre a tua vida. E a questão é: você está preparado para enfrentar, para suportar a pressão? Você está preparado para enfrentar os rios, para enfrentar o fogo, para enfrentar a situação que seja, que vai se apresentar diante da sua vida? Ou você vai ser mais uma pessoa que na hora da luta, que na hora do problema, que na hora da dificuldade, você vai desistir, você vai parar, você vai jogar a toalha, você vai simplesmente parar com tudo, porque você agora não quer mais viver o propósito, não quer mais chegar onde Deus disse que você pode chegar. E foram sábias as palavras daquela mulher para o seu filho: filho, você pode ir aonde você quiser, você pode chegar aonde você quiser. São palavras claras e verdadeiras que você deveria ouvir e entender. Querido, você pode fazer o que quiser, você pode chegar em Deus onde você quiser, desde que você esteja disposto a suportar a pressão, desde que você esteja disposto a enfrentar a dificuldade, desde que você esteja disposto a suportar o processo. Por exemplo, nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente gosta muito de comer doce de ambrosia. Coisa bem boa, né? Coisa boa ambrosia, coisa boa doce de casca de laranja, né? Que delícia. A gente gosta de comer pão caseiro, né? Mas aí a pergunta é: quem faz a ambrosia? Quem prepara o doce? Ninguém mais prepara.
Quem prepara o doce de casca de laranja? Eu na vida inteira conheci uma pessoa que fazia um doce de casca de laranja excelente, que era a minha sogra. Ela tinha lá em casa um pé daquela laranja com a casca grossa, que era própria para fazer o doce, então ela preparava aquele doce. Mas hoje, o que as pessoas fazem? Elas não têm mais tempo para passar no processo. Então o que elas fazem? Elas compram pronto. Então a pessoa quer comer uma ambrosia, vai lá e compra pronto, alguém faz para ela. Ela está com muita vontade de comer o doce de casca de laranja, ela encontra alguém que vende e compra pronto, porque ela não tem tempo para passar o processo. Descasca a laranja, prepara a laranja, bota na água, passa mais um dia, troca a água, passa mais um dia, troca a água, sei lá quantas vezes tem que trocar aquela água, até que ficar pronto para poder fazer o doce. Vai 15 dias naquele preparativo, naquela preparação toda, para no fim comer o doce. Quando o doce está pronto, você não quer mais comer, de tanto trabalho que deu. Você já fez doce de goiaba? Já fez? Quem já fez? Aquilo lá é uma delícia comer. Aí a pessoa já faz na rua porque ela lambuza tudo, pinga para tudo quanto é lado, respinga aquele doce para tudo que é lado. E aí fica lá horas e horas preparando aquele doce de goiaba. É uma delícia comer, mas ninguém mais faz. As pessoas compram pronto porque elas não querem passar pelo processo. Todo mundo gosta de comer um pão caseiro, mas poucas pessoas fazem pão caseiro. Pouquíssimas pessoas fazem pão caseiro. É melhor ir na padaria e comprar pronto. Comprar pronto, isso significa o quê? Que as pessoas não querem mais passar pelo processo. Prepara o pão, amassa lá, sobe aquele pão. Nesse calor fica sobrando pão. Vou suar, não sei o quê. Não vai dar. Esperar a massa crescer, não sei o quê. Bota no fogo, vira do fogo, assa o pão, não sei o quê. É melhor ir lá na padaria e comprar pronto. O processo é complicado, ninguém mais quer o processo. Os mais antigos costuravam as roupas da família, hoje ninguém costura roupa, o pessoal vai lá e compra pronto. Nem consertar não querem hoje. Se cair um botão, vai pro lixo, que nem pregar botão as donas de casa sabe hoje. Dá uma agulha na mão, se fura os dedos todos, mas não consegue costurar, fazer um conserto. Então as pessoas não querem o processo, elas querem tudo pronto. Elas querem as coisas resolvidas, elas querem as coisas solucionadas. E isso acaba se refletindo na nossa vida com Deus. Porque a gente não quer que Deus nos leve para um processo. A gente não quer que Deus nos coloque num lugar onde a gente vai estar vivendo debaixo de uma pressão, onde Ele vai preparar a nossa vida para chegar a algum lugar, para chegar a algum propósito. Então, quando Deus começa a fazer as coisas da nossa vida, o que a gente faz? A gente chora, esperneia, reclama. Não, Deus, e Deus diz, não, mas tem que ser assim. Porque se não for assim, querido, você não vai amadurecer. A pressão faz parte para que você amadureça. A pressão faz parte para que você alcance maturidade espiritual. Você não pense que você vai se tornar, que você vai adquirir maturidade espiritual, tomando como regra de vida aquele texto que Jesus fala: pedir e dar-se-vos-á. Tudo que eu peço Deus me dá, tudo que eu peço Deus me dá. As pessoas pedem cada besteira para Deus. Tem uns que na hora da pressão dizem assim: me mata, Deus. Deus não vai responder esse tipo de coisa. Você está entendendo? Não. Deus quer nos ensinar. Ele precisa nos ensinar. E Ele então vai negar muitas coisas para que a gente aprenda, para que a gente amadureça, para que a gente alcance maturidade espiritual. Você quer ver? Abra aí em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23. Vamos ver aqui. Todos nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele é com certeza a maior referência
de alguém que recebeu, se não é a maior, é uma das maiores referências de alguém que recebeu uma revelação de Deus. Ele é responsável por mais da metade dos livros que compõem o cânon do Novo Testamento. As suas cartas, os seus escritos, eles compõem mais da metade do Novo Testamento. E alguém pode dizer assim: eu queria ser como o apóstolo Paulo, homem de revelação, homem que tinha visões, homem que foi arrebatado ao terceiro céu, homem que Jesus falava com ele face a face, homem que viu o Senhor Jesus. Amém? Você quer? Então vamos ver o que ele suportou para chegar aonde ele chegou. 2 Coríntios 11:23 diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 5 vezes 39 açoites. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, além dessas situações exteriores, me oprime cada dia mais o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rio Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, querendo me prender. E eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Então nós dizemos, então as pessoas leem os escritos do apóstolo Paulo, veem o nível de revelação que ele viveu, veem o quanto Deus trouxe para ele tremendas revelações, e alguém diz: eu queria ser como Saulo. Queria ser, então suporte e esteja disposto a suportar o que ele suportou. Alguém diz: eu queria ser como Davi, que Deus tirou do campo e o colocou sobre o trono de Israel. Legal, então esteja disposto a suportar 20 anos de perseguição, e seja disposto a ser perseguido por alguém por 20 anos. E aonde quer que Davi ia, e Saul sabia, ele o perseguia, ele o tentou matar várias vezes. Então nós queremos alguma coisa, glória a Deus, mas nós temos que saber que para chegar lá, nós temos que aprender a suportar a pressão. Porque se você não está disposto a suportar a pressão, você não vai chegar a lugar algum. Você não vai enfrentar, você não vai suportar chegar a lugar algum em Deus. Você não vai suportar. Porque toda vez que Deus te colocar no processo e Ele começar a te pressionar, e quando alguém te perseguir, quando alguém fizer algo contra você, quando alguém fizer algo contra a tua vida, e você vai murchar, você vai pensar que é algo pessoal, você vai tomar isso como algo pessoal, e você vai ficar todo doído. Sabe, queridos, nós não vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, e dizer assim: o apóstolo Paulo é uma florzinha de Jesus. Sabe o que é a florzinha de Jesus? Sabe aquela florzinha que tinha, que parece que chamava Maria Sem Vergonha, que a gente encosta assim, ela se fecha toda? Você conhece, né? Conhece, né? Talvez não é esse o nome. Maria Sem Vergonha, verdinha, assim, bonitinha. Aí você encosta nela e ela se fecha. Quem conhece? Conhece?
Só o Romeu conhece? Vocês não sabem do que eu estou falando? É outro nome? Quem lembra? Não lembra? Então tem essa florzinha que chama Maria Sem Vergonha. Ela é bonitinha assim, parece umas folhas de ipê. E aí você encosta o dedo nela e ela se fecha. As folhas se fecham. Aí parece que não tem folha, ela se fecha. E tem gente que é assim com Jesus. Passa qualquer situação, a pessoa se fecha. Falaram de mim. Falaram que eu sou isso. Falaram que não sei o quê. Passou por mim, não me cumprimentou. Para com isso, irmão. Você não vê o apóstolo Paulo chorando porque Pedro me ofendeu. Você vê isso? Não vê. Você não vê José lamentando: eu ajudei aquele homem, ele foi lá e ele conseguiu uma posição melhor e ele não me ajudou. Você não vê essas pessoas em um nível de ser florzinha de Jesus. Mas a gente vê isso muitas vezes no meio do povo de Cristo. Meu Deus, fulano não me viu, não me enxergou. Pastor, passou por mim, não me viu. Às vezes eu digo para a pastora: você está sentado aqui, você está na carona, você é copiloto. E ela me diz: tu viu ali naquela casa? Não vi. Tu viu aquele muro? Não vi. Tu viu? Não vi. Daí eu disse para ela um dia: meu amor, eu estou dirigindo. Se eu ficar olhando para os muros e para as casas bonitas, eu vou bater o carro. Então, no outro dia você senta aqui, você vai dirigindo e eu vou olhando a paisagem. Porque quem dirige não pode olhar a paisagem. Quem dirige não pode olhar a paisagem, não pode ficar olhando o que está na calçada. Então as pessoas dizem assim: passou por mim, não me viu. Eu posso passar? Provavelmente não vou ver mesmo, porque eu não posso olhar o que está na calçada. Eu tenho que olhar a estrada. E alguém fica doído. Então você não vê José, você não vê o apóstolo Paulo, você não vê os apóstolos como florzinha de Jesus se lamentando: meu Deus, Pai. Jesus começa a apertar um pouquinho, os irmãos começam: meu Deus, eu acho que eu vou morrer agora, eu vou morrer. Não vai morrer. Não vai morrer não, fica tranquilo, não vai morrer não. Só Jesus está colocando você num processo. Então o apóstolo Paulo alcançou um nível de revelação, mas olha o nível de pressão que ele suportou. Agora, o que Jesus fala para você? O que Jesus diz na sua palavra? João 16, 33. O que Jesus fala para você? João 16, 33. Quando alguém... João 16, 33. João 16, 33. Estas coisas eu tenho dito. Estas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim. Ou seja, o objetivo da nossa paz, a origem da nossa paz é Cristo. Amém? Essas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Sabe esse negócio que as pessoas dizem assim: Jesus está dizendo que agora é só vitória. Você nunca viu Jesus falar isso? Eu nunca vi Jesus chegar para uma pessoa, mesmo quando essa pessoa foi curada, mesmo quando essa pessoa foi liberta, mesmo quando ele operou um milagre na vida de alguém, eu nunca vi Jesus dizer para alguém: irmão, agora é só vitória. Nunca Jesus, isso nem na Bíblia está. Não está na palavra de Deus que Jesus tenha dito para alguém, ou que os apóstolos disseram para alguém, ou que a palavra de Deus diga em algum lugar: irmão, agora é só vitória. Mas é verdade que se eu quiser só vitória, só bênção, só sucesso, primeiro eu vou ter que passar por só problema, só dificuldade e só luta. Aí sim, vai chegar uma hora que vai ter vitória. Mas antes de ficar bom, vai ficar ruim. Antes de chegar no bom, vai primeiro passar pelo ruim. Você já fez alguma reforma em casa? Quem já fez reforma em casa? Jesus amado, faz uma sujeira, e quando você começa o serviço, você já se arrepende na primeira hora.
enche de sujeira, levanta a poeira por tudo. Você se excomunga e diz: meu Deus, por que eu comecei isso? Mas antes de ficar bonito, fica tudo feio, tudo quebrado, sujo. Você às vezes não consegue nem ter uma visão de como vai ficar. Mas antes de ficar bom, fica ruim. Antes de ficar bom, fica ruim. Então Jesus ele disse assim: irmão, eu vou dizer para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições. No mundo vocês vão passar por aflições. Mas tenham bom ânimo. Ou seja, não desanimem. E não é que as pessoas fazem o oposto? Jesus diz: não desanime. Aí você olha, irmão, parece o galo com a crista caindo. O que houve, irmão? Tá tão difícil. Diabo. Aí lá vai o diabo. Mas muitas vezes Deus está pressionando para levar você a um nível maior de entendimento, a uma maturidade espiritual, e nada melhor do que algumas lutas, algumas situações que Deus permite que a gente passe para que a gente amadureça. Então, se você está numa faculdade, que legal que você vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso de nível superior, e aí as suas provinhas continuam sendo A mais o B mais A igual BA. 1 mais 1 igual 2. Aí você está fazendo um curso de química, está fazendo um curso de contabilidade, está fazendo um curso de organização de empresa, está fazendo um curso, enfim, e aí as provinhas são tudo assim. Não é, querido? Tem X, tem número, tem letra, parece um alfabeto inteiro numa questão só. E aí você tem que queimar os neurônios para conseguir entender tudo aquilo ali e responder dentro de um tempo que te foi determinado. Mas aquilo está conforme o nível que você está, querido. Aquilo está no nível que você se propõe a enfrentar. Você não vai chegar no nível superior e encontrar esse tipo de provinha que as crianças estão vivendo lá, no primeiro ano, recém sendo alfabetizadas. E assim é a nossa vida com Deus. Você não acha que vai passar a vida inteira dizendo: eu orei e Deus me respondeu na hora. Não. Muitas vezes você vai orar e Deus não vai responder na hora, não vai responder no outro dia, não vai responder no terceiro dia, não vai responder no quarto dia, talvez Ele nunca responda, mas você tem que continuar orando. Outras vezes você vai responder, Ele vai te atender, talvez um mês depois, talvez 20 dias, talvez 20 anos, mas você tem que continuar orando. Porque a palavra de Deus diz que é importante que se continue orando, mesmo diante da dificuldade, mesmo que não haja uma resposta. A gente tem que continuar orando, a gente tem que continuar aprendendo, a gente tem que continuar buscando, a gente tem que continuar crescendo, amadurecendo. Olha só o que a palavra de Deus fala em Romanos 8:18. Romanos 8:18. Glória a Deus. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento do tempo presente não pode se comparar ao que Deus vai e pode realizar em nossa vida. Então hoje você sofre, hoje você passa pela pressão, hoje Deus te coloca na panela de pressão, hoje Deus te coloca na fornalha, hoje Deus te coloca na cova dos leões, hoje Deus te coloca numa situação difícil, complicada. Mas se você souber suportar a pressão, a palavra não diz, por exemplo, que Daniel se desesperou quando foi colocado na cova dos leões. O que Daniel fez? Ficou chorando? Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, agora eu vou virar comida de leão, e ficou brigando com Deus e xingando. Não, a palavra de Deus diz que ele orou e disse: se Deus ver que em mim a justiça, Ele vai me livrar, pronto. Ele orou, e a palavra diz que quando ele entrou na cova dos leões, os leões que estavam há 7 dias sem comer,
Não fizeram nada. Se deitaram ali, ele passou a noite lá. Não aconteceu nada. Deus guardou ele. Então, alguém podia se desesperar, mas ele confiava em Deus. A palavra diz que quando o rei chamou Sadraque, Mesaque e Abednego e disse: vocês sabem que se vocês não me adorar, vocês serão colocados na fornalha. Eles disseram: não, nós vamos para a fornalha. Não tem problema, rei. Vamos para a fornalha, mas nós não vamos adorar a sua imagem. Nós não vamos vender os nossos princípios. Nós não vamos mudar os nossos princípios com medo de uma situação. Então o rei mandou aquecer 7 vezes mais. Então quando eles amarraram, olha, se tu vai jogar alguém dentro de um fogo, de um buraco com fogo, para que amarrar? Para que amarrar a pessoa se você vai jogar ela dentro de um lugar de fogo? Ela não vai sobreviver. Mas o nível de vingança, de ira daquele homem era tão grande que ele mandou amarrar. Eles foram amarrados, alguém abriu a fornalha, e quem foi jogá-los no fogo, só de chegar perto para empurrar, morreram queimados. Mas eles não. As cordas queimaram, e daqui um pouco o rei olha, eles estão caminhando lá dentro. Parece que estavam caminhando na beira da praia, parece que estavam caminhando num lugar normal, tranquilo. E ele então fica impressionado. E ele vê que agora não era 3, eram 4. E chama eles para fora. Mas aqueles meninos disseram: olha, rei, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Ele não quiser, nós vamos continuar sendo fiel ao propósito. Nós vamos continuar sendo fiéis aos princípios. Não vou vender meu princípio, eu não vou mudar o meu princípio por causa de uma pressão. Eu não vou abrir mão de um princípio porque você está me pressionando. Você está entendendo? A pergunta é: você está disposto a enfrentar a pressão? A suportar a pressão? A gente fala, por exemplo, de João na ilha de Patmos. O homem que recebeu a revelação do Apocalipse. Um homem com quase 100 anos de vida. O último dos apóstolos. Que está lá na ilha de Patmos. E ele recebe de Deus a revelação. Aí você diz: barbaridade, eu queria que Deus falasse comigo, que Deus me desse uma revelação, como Ele deu para João. Eu queria que... você quer? Amém. Você está disposto a ir preso, condenado à morte, ficar numa ilha pedreira, quebrar pedra dia após dia, por 98 anos de vida, para que os romanos pudessem construir as estradas pavimentadas? Você quer isso? Com 98 anos, aqui no mutirão tinha homem que não via? Tinha homem que não aparecia aqui no mutirão? Aí você imagina, com 98 anos, quebrar pedra, dia após dia, 7 dias da semana. Não é para qualquer um. Mas João suportou a pressão. Mandaram ele para lá porque acharam que ele ia morrer. Ele não morreu, mas ele aguentou firme, suportou a pressão. O que João recebeu de Cristo? A revelação do Apocalipse. A revelação do Apocalipse. Então, você quer viver o propósito? Então suporte a pressão, irmão. Aguenta firme. Eu lembro que ainda antes de entrar, de estudar, antes de ir para o seminário, que foi um seminário com 16 anos, com 14, 15 anos, com os amigos, em grupos de jovens lá em Porto Alegre. E eu dizia: não, porque eu vou ser pastor, porque eu vou para o interior e tal. Ele dizia: que pastor, Fernando, que pastor? Tu lá da Zona Sul, lá da Grutinha, que tu vai ser pastor? Quem diz que tu vai aqui pobre? Vai ser o que na vida? Tu vai ser bandido daqui um dia aí. Ninguém acreditava, mas eu acreditava. Fui estudar, fui indo, vivemos, depois casamos e vivi a vida inteira o propósito, enfrentando todo tipo de coisa boa, coisa ruim. Quando era bom, glória a Deus, mas quando é ruim, aguenta. Como disse Jó: se Deus me deu o que é bom, ele também pode me dar o que é ruim. Eu vou suportar, eu vou aguentar a pressão. Agora, daqueles que diziam que eu não ia chegar em lugar nenhum, eles estão lá em Porto Alegre ainda. Eu já andei por vários lugares.
cumprindo o propósito. Eles não saíram de lá. Foram cada um viver a sua vida e não viveram o propósito. Desistiram, abandonaram. Pergunta para o irmão: você está disposto? Você quer viver o propósito? Então aguenta a pressão. Agora, existe uma característica em todos esses personagens: em José, em Davi, em Sadraque, Mesaque, Abednego, em Daniel, em João, no apóstolo Paulo, no próprio Jesus. Esses homens não brincavam de ser cristão. Isso é uma realidade em todos eles. Eles não brincavam, queridos. Eles não brincavam de orar, por exemplo. Às vezes a pessoa diz assim: eu não tenho tempo para orar, eu sou muito ocupado. Daniel, ele foi governante, ele assessorou governos de 5 reis diferentes, sempre ocupando posições importantes. E todos nós sabemos que Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Parava tudo e ia orar. Parava tudo, saía do seu escritório, ia para casa, dobrava o seu joelho e orava. Mesmo quando foi ameaçado, e quando disseram que ele não podia orar, porque podia ser preso, ele continuou orando. Por que eles suportavam, querido? Porque eles oravam, eles não ficavam brincando. Sabe por que muitas vezes alguém não suporta isso? A palavra de Deus é assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, querido, você nunca vai suportar se você não se fortalecer em Cristo. Você não vai suportar se você não se fortalecer em Cristo. Se você não tiver tempo para orar, se você não tiver tempo para estudar, se você não tiver tempo para alimentar o seu espírito, porque a sua alma vai te dar rasteiro todos os dias. Você tem que se fortalecer em Cristo, para que quando vierem os dias maus, você possa permanecer firme, você possa suportar, você possa aguentar a pressão. Quando cair na cova, quando for jogado no poço, quando for jogado na fornalha, quando for traído por alguém, quando for enganado, enfim, você está firme e fortalecido no Senhor. Você não é uma florzinha de Jesus. Aconteça o que acontecer, você não vai ficar com aqueles beijos quilométricos assim: agora eu estou bravo com Jesus, agora eu não vou na igreja, agora eu estou bravo. Jesus vai dizer: mas o que eu tenho a ver com isso? Jesus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver se você se estranhou com o outro. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus vai dizer assim: não tem nada a ver com isso aí, meu irmão. Pode parar com esse negócio aí. Se fortaleça no Senhor. Aprenda a suportar a pressão. Então, alguém um dia vai olhar e vai dizer: poxa vida, eu queria ter o nível de revelação da Nara, eu queria ter o nível de revelação da pastora Márcia, eu queria ter o nível de revelação do fulano. Qual é o segredo? Permanecer firme e suportar a pressão. Aguenta firme. Aguenta firme. Eu falo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições. A tua paz é Cristo, não são as situações. Nenhuma situação pode alterar a tua paz. Se alguma coisa mexe ainda com a tua paz, se alguma coisa ainda te deixa tão inquieto que você perde a paz, você tem que mergulhar um pouco mais, precisa orar um pouco mais, precisa se render um pouco mais, precisa se negar um pouco mais para suportar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.